Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos encerrando hoje o capítulo número 16 do livro de Atos, né? De 1 Coríntios. Perdão, irmãos. Capítulo 16 de 1 Coríntios, né? E com isso nós estamos encerrando não só o capítulo, mas também a carta de 1 Coríntios, né? A carta de 1 Coríntios, para quem não sabe, ela só tem 16 capítulos, né? E nós estamos encerrando hoje a leitura no capítulo, né? E também na carta, né? E vamos fazer a leitura completa do capítulo, né? Que é o número 16, e também das referências, né? Que não são muitas, então eu creio que dá para a gente conseguir colocar tudo num vídeo só. E amanhã estaremos meditando já num novo livro, né? Ou uma nova carta, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mais uma vez, reforçando com todos os irmãos, né? Amigos, ouvintes, telespectadores do nosso canal, o porquê Deus está usando essa máscara, né? As pessoas olham, vê, perguntam, acham estranho e querem saber, né? Então é porque eu estou fazendo os procedimentos dentários para simples correções, né? Estamos encerrando já os procedimentos, estamos já nos últimos dias, e assim que eu terminar, estarei tirando a máscara, tá certo, irmãos? Esse é o motivo, amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos então à leitura, né? Do último capítulo da carta de 1 Coríntios, capítulo 16, que diz o seguinte, né? Só pegar o último versículo do capítulo 15, porque faz parte do contexto, né? Paulo dizia para os irmãos: por isso, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? E ele continua falando, só que já cortou, passou para o capítulo seguinte, né? Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, né? A coleta para os crentes de Jerusalém, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, eu também irão comigo, né? Vamos repetir esse último versículo aqui. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo, né? Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E também pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos,
ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e do Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Aleluia, Pai. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo, que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, passamos de imediato, já para a meditação nas referências, para que nós possamos dar sequência aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, até ao 21. Essa referência está num contexto só do 1 até ao 21. Que diz o seguinte: as coletas aos crentes de Jerusalém. Nós até acabamos de ler, não tem necessidade de ler de novo, não. Vamos partir para as referências, No capítulo 16, Paulo dá instruções para a coleta a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Fala dos seus planos futuros e dos seus cooperadores no trabalho do Senhor. Aleluia, Pai. Vou repetir. Quanto às coletas, no capítulo 16, Paulo dá instruções para a coleta a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Fala dos seus planos futuros e dos seus cooperadores no trabalho do Senhor. 16, versículo 22, Paulo fala, Versículo 22 está escrito, vamos pegar 2 atrás aqui. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Isso quer dizer o seguinte: anátema. Paulo termina a carta aos Coríntios relembrando que todos os crentes professos que se declaram crentes, mas não amam ao Senhor Jesus Cristo, estão sob anátema, isto é, amaldiçoado, condenado. Não amar ao Senhor significa deixar de lhe ter amor sincero de todo o coração. Não lhe obedecer, João, capítulo 14, versículo 21. Ou distorcer o evangelho apostólico da revelação do Novo Testamento. Ver em Gálatas
capítulo Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira igreja espiritual na terra. E finalmente, do reino celestial no futuro. Paulo quer que seus leitores compreendam que o teste máximo do discípulo cristão é a fidelidade pessoal e total a Jesus Cristo. Confira em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Maranata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Atos 16, 22, anátema. Paulo termina a carta aos Coríntios, relembrando que todos os crentes professos, que se declaram crentes, mas não amam ao Senhor Jesus Cristo, estão sob anátema, isto é, amaldiçoado, condenado. Não amar ao Senhor significa deixar de lhe ter amor sincero de todo o coração. Não lhe obedecer, João capítulo 14, versículo 21, ou distorcer o evangelho apostólico da revelação do Novo Testamento. Ver em Gálatas capítulo 1, versículo 9, nota. Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira palavra espiritual na terra, da verdadeira igreja, né? Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira igreja espiritual na terra. E finalmente, do reino celestial no futuro. Paulo quer que seus leitores compreendam que o teste máximo do discípulo cristão é a fidelidade pessoal e total ao Senhor Jesus Cristo. Confira em Romanos, capítulo 10, versículo 9. 16, 22, Maranata. Maranata é uma expressão aramaica significando vem, Senhor, e que provavelmente foi usada como oração ou saudação entre os cristãos primitivos. A igreja primitiva estava sempre orando pela imediata vinda de Cristo. Cristãos são aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E que expressam esse anseio nas suas palavras e ações. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Então nós vejamos aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele teve a preocupação, ele fechou o livro de 1 Coríntios, que tem 16 capítulos. Ele reservou, como diz a própria palavra, este último capítulo para fazer recomendações, às igrejas de Corinto em favor dos pobres. Eu falo muito isto, o pobre é a menina dos olhos de Deus. Todo administrador público que cuida bem dos pobres, Deus é com ele. E vocês podem observar isto na vida prática, no dia a dia, em cada cidade, cada cidade do nosso país, e também do mundo inteiro. Se tiver um administrador na cidade, ou no estado, ou na União, que cuida bem dos pobres, Deus é com ele. Vocês podem observar isso na prática. Não vai no que eu estou falando pura e simplesmente, não. Faça uma análise fria,
e observa os administradores públicos que cuidam dos pobres, né? Que a palavra inclusive fala para que nós oramos para os governantes que estão em eminência. Por quê? Porque eles são ministros de Deus para cuidar do pobre, né? Eles são eleitos por Deus para cuidar do pobre. Se eles cuidar bem, Deus torna a reempossá-los novamente, dando uma segunda oportunidade, segunda, terceira. Se não cuidar, Deus arranca, às vezes até antes de terminar mesmo o primeiro mandato, porque não cuida bem dos pobres, né? E aqui Paulo reservou o capítulo 16 para fazer essa recomendação, né? Está lá no capítulo, em Salmos 82. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem nem entendem. Então o pobre é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado todo especial para com o pobre. O pobre de um modo geral. Mas ele inclusive deu aqui uma discriminada para que as pessoas possam entender também as categorias. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Vocês veem que são 4 categorias de pessoas desfavorecidas, desprotegidas, né, que não tem ninguém por eles. O pobre, por que pobre? Né? Ninguém faz conta do pobre, né? A viúva, porque é viúva, né? Ela é incapaz de resolver o problema dela sozinha, né? Porque é mulher, né? Numa situação perigosa, durante a noite, em qualquer lugar, em casa, numa invasão, né? Mas Deus cuida, né? O órfão porque não tem pai. E todo mundo quer tirar uma casquinha de um filho que não tem pai, né? Filho que não tem pai, quando criança, né? Aqueles que gostam de abusar, abusam, né? Eles não têm o menor respeito, atropelam, passam por cima, né? Porque sabe que não tem ninguém para defendê-lo, né? E o estrangeiro, porque está fora do seu domicílio. Como diz um provérbio, um ditado aí, nós comentamos muito, né? Boi em terra alheia ou estranha é vaca. Então o estrangeiro ele é inválido, né? Porque ele é estrangeiro. Quantas e quantas pessoas, milhares, chegam no Brasil, vêm para cá, saem fugir dos seus países, né? Por causa das opressões que existem lá, chega aqui não tem nem documento sequer tem para ser identificado. É preciso levar para as embaixadas, levar para galpões, fazer documentos para começar uma vida do zero. E aí eles ficam ali à mercê das autoridades. Se não tiver uma autoridade competente que cuida, né, não tem como essas pessoas ser bem sucedidas, ser bem tratadas. Por isso é a grande preocupação do Senhor Jesus, né? Deus nosso Pai Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, né? O Deus de Israel, eu sou o meu Deus. A maior preocupação do Senhor na face da terra é o pobre, né? Por que é tão verdade isso? Quando João Batista foi preso, né? Foi preso por causa João Batista proibiu Herodes, ou lançou em rosto do Herodes, que era o rei todo-poderoso, né? Poderoso chefão da época no mundo, né? Herodes queria se apossar da mulher do irmão dele, chamado Filipe, e João falou para ele: você não pode ter Herodias como sua mulher, ela é a mulher do teu irmão, você não pode fazer isso. E Herodes mandou prendê-lo, né? Então ele estava preso, é uma outra mensagem, vou só até aqui. Estava preso, né? E João via a fama de um pregador, mesmo dentro da prisão, tinha os seus discípulos que não abandonavam hipótese alguma. Ele via e ouvia falar dos feitos que Jesus fazia, né? E ele ficou maravilhado, né? Com as coisas, com a fama que chegava até os ouvidos dele. Só que ele não tinha certeza absoluta que que chegava aos ouvidos dele a fama dos acontecidos, que era o Cristo.
Mas ele falava, só pode ser, porque para fazer milagre tão grande assim deve ser ele. E mandou 2 dos seus discípulos ir até Jesus e perguntar, você é aquele que havia de vir ou nós devemos esperar outro? Jesus respondeu com essas palavras aqui, ó, dizendo, vai e diz para João que os mudos falam, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos e o evangelho é pregado aos pobres. Foi essa a resposta que Jesus deu para os 2 discípulos de João, levaram a João no cárcere, no presídio, né? E aí João não teve dúvida que se por acaso ele morresse, ele morreria em paz, porque a missão dele estava cumprida. Por isto eu falo, não canso de falar, né? O tempo todo, o pobre é a menina dos olhos de Deus. Né? E dentro do pobre tem o pobre desvalido, né? O pobre que tem saúde, né? Ele trabalha, ele corre atrás, né? Ele peleja, né? Mas dentro do pobre tem aquele pobre, né? Tem aquele pobre desvalido, né? Aquele pobre coitado que ninguém dá nada por ele, vive chutando, enxotando um lado para o outro, né? Vê caído no chão, nas praças, nas ruas, nas sarjetas, e vira o rosto para o outro lado, cospe, fica até com nojo, né? Completamente abandonado, chamado mendigo, né? Mas tem aqueles muitos pobres que não vivem nessa situação, né? Mas que não tem um trabalho para trabalhar, não tem uma casa digna para morar, não tem uma comida boa para comer, né? E vai por aí afora. Né? Quantos e quantos e quantos e quantos meninos a gente encontra nos semáforos das cidades, por onde a gente anda, vendendo balinhas, docinhos, né? Chicletinhos, para poder ajudar a mãe a criar os irmãos em casa. Crianças, 9, 10, 11, 12 anos no máximo, né? Na rua, defendendo da forma que pode, né? O pão para ajudar a mãe a tratar dos irmãos mais novos. A gente se depara com isso em tudo quanto é cidade o tempo todo, por todos os lados, nessa situação. Né? Então, essas crianças são órfãos. Né? É uma das grandes preocupações do Senhor. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Né? E Paulo fechou o capítulo 16, reservou o capítulo inteirinho para poder conclamar aos irmãos de Corinto, né, que tinha grande poder aquisitivo, né, para que guardasse um dia da semana, do seu ganho semanal, né, tirasse um dia da semana, ele ainda falou, o primeiro dia da semana, não espere que eu chegue aí para começar para fazer a coleta, não. Vocês já façam já. Para quando eu chegar já está pronto. Se eu não for, o meu mensageiro vai, né? Se compensar eu vou também, irão comigo. Se não compensar, eu enviarei para levar aos pobres de Jerusalém. Né? Paulo reservou o capítulo 16 inteirinho para fazer essa recomendação. Né? Então vamos dar uma passada rápida aqui nas referências, porque nós já fizemos o capítulo inteiro e as referências aqui têm recomendações importantíssimas. Né? Quanto à coleta, no capítulo 16, Paulo dá instruções para a coleta a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Fala dos seus planos futuros e dos seus cooperadores no trabalho do Senhor. Anátema. Paulo termina a carta aos Coríntios, relembrando que todos os crentes professos, os que se declaram crentes, mas não amam ao Senhor Jesus Cristo, estão sob anátema, isto é, amaldiçoado e condenado.
Não amar ao Senhor significa deixar de lhe ter amor sincero de todo o coração. Não lhe obedece, não lhe obedecer. João, capítulo 14, versículo 21. Ou distorcer o evangelho apostólico da revelação do Novo Testamento. Ver em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, nota. Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira igreja espiritual na terra. E, finalmente, do reino celestial no futuro. Paulo quer que seus leitores compreendam que o teste máximo do discípulo cristão é a fidelidade pessoal e total ao Senhor Jesus Cristo. Confira em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Maranata, né? Maranata é uma expressão aramaica significando vem Senhor Jesus, e que provavelmente foi usada como oração ou saudação entre os cristãos primitivos. A igreja primitiva estava sempre orando pela imediata vinda de Cristo. Cristãos são aqueles que amam a sua vinda. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E que expressam esse anseio nas suas palavras. Nas suas palavras e ações. Né? Aleluia, Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.